Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo. E hoje eu quero conversar com você sobre como você vai fazer para alcançar oficialmente e finalmente o nível C1 no inglês. E junto com isso também eu quero trazer 5 principais dicas do que você deve fazer para alcançar esse objetivo. Mas antes da gente entrar aqui mais a fundo, só para você entender um pouquinho, eu sou Pedro Galvão, sou professor de inglês há mais de 8 anos e cara, eu passei exatamente por isso de não conseguir aí falar fluentemente, né? Quando eu estava no processo de aprendizado. Então eu tinha todo o conhecimento, só que na hora de praticar eu me sentia muito empacado e aí eu ficava na dúvida, tipo, caramba, será que eu vou conseguir um dia falar inglês e me sentir empacado? E provavelmente esse é o ponto que você tá passando agora. Exatamente por isso, de você ter muito conhecimento, só que na hora de você ir pro próximo nível, você não tá conseguindo por falta de prática ou alguma coisa nesse sentido. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer 5 dicas do que você deve fazer para finalmente alcançar o seu objetivo. Mas antes de trazer aqui as 5 dicas, eu quero bater um papinho bem rápido com você sobre algumas coisas, só para você começar a entender e pensar um pouquinho mais sobre o seu aprendizado de inglês. E a primeira questão é, o que você pensa sobre aprender inglês? Sobre falar inglês? E aqui eu tô te fazendo essa pergunta só para você refletir um pouco mais aí no seu pensamento, para você entender se você no seu pensamento você pensa, caramba, um dia eu vou conseguir falar inglês fluentemente. Ou então você pensa, caramba, eu não consigo falar inglês, eu nunca vou conseguir falar inglês, por mais que eu tente, eu nunca vou conseguir falar de fato. Então a primeira reflexão que a gente faz é exatamente isso. Por quê? Se você é o tipo de pessoa que você tá estudando, mas você pensa que você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, é aí que a gente entra na primeira etapa do processo de aprendizado, né? Por quê? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente começa a acumular muito conhecimento. É muito natural que a nossa caixinha de conhecimento seja muito maior do que a nossa caixinha de prática. Por exemplo, aqui eu vou sair um pouquinho do inglês. Quando a gente está aprendendo matemática na escola, por exemplo, a gente tinha ali as questões de, sei lá, soma, multiplicação, divisão e por aí vai. A gente entendia todo o conceito, né? Se você é bom em matemática, principalmente. E você entendia todo o conceito, né? Você sabia a lógica, por exemplo, 1 mais 1 é 2. Você entendia a lógica da soma, só que aí quando ia para a prática, para os níveis mais avançados, por exemplo, e aí eu tô falando, por exemplo, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4, por aí vai. Nesses números básicos, fica muito tranquilo da gente fazer a comunicação, que aí, trazendo para o inglês de novo, seria, sei lá, nível A1, nível A2, que é o básico ali do idioma. E aí quando você começa a complicar um pouquinho mais na matemática, sei lá, quanto que é 1.329 mais 1.000.000, sei lá, 970. Você já tá colocando o seu número muito lá para cima, o pensamento muito para cima, né, justamente para você fazer uma lógica e colocar na prática. Então, a lógica da soma você já sabe. A parte da prática aí vai ser outros 500 pensando nesses níveis mais complicados. Eu tô trazendo aqui a soma porque é mais óbvio para todo mundo, né? Mas fazendo uma comparação no inglês, cara, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Os níveis mais altos, né, C1, C2, os níveis de proficiência mais alto, é mais ou menos isso. A gente tem todo o conhecimento, só que a gente precisa colocar em prática. Então o que eu tô querendo te dizer com tudo isso aqui é simples. Se você está aprendendo, se você está estudando inglês ou qualquer outro idioma que seja e você não está se sentindo confortável ainda, cara, não desiste. Esse é o primeiro passo aqui. Isso daqui é extremamente importante você realmente levar para sua vida. Não desistir, não desista. Isso porque você já tem todo o conhecimento. Se você pega algum texto, algum livro ou vê um filme, uma série, você já entende bastante coisa. Então, nesse ponto de não desistir, é onde a gente começa a aplicar a prática de fato aqui do idioma. E aí, só para trazer um pouquinho aqui, só para você entender mais um pouquinho da minha história. Eu comecei a estudar inglês aos 7, 8 anos de idade, mais ou menos. Eu aprendi por conta, né? Eu estudei inglês por conta basicamente a minha vida inteira. Eu entrei aos 14 anos ali, mais ou menos, vida inteira entre aspas, né? Isso porque aos 14 anos de idade eu entrei numa escolinha tradicional de inglês, tá? E eu já manjava muito, eu já tinha muito conhecimento, só que eu comecei lá do básico. E aí eu estudei durante acho que 3, 4 anos mais ou menos, numa escola tradicional. Só que, cara, a escola tradicional era muito mais do mesmo.
Toda vez, toda semana eu estudava a mesma coisa, era sempre o mesmo assunto, sempre tinha esse repeteco aí. Isso é bom pensando na repetição espaçada, tá? Mas se você leva em consideração tudo que você precisa aprender para realmente falar, cara, vai muito tempo. Muito tempo mesmo. Então você precisa, por mais que você, sei lá, você quer estudar numa escola tradicional, beleza? Ótimo. Só que por fora você precisa estudar por conta e ter esse estudo ativo de forma autônoma, beleza? Porque se você não for aí o tipo de pessoa que estuda de forma autônoma, você vai demorar muito para conseguir alcançar o nível de avançado, de fluência por escola tradicional. E aqui eu tô colocando escola tradicional porque é o método mais demorado de se aprender idiomas. Se a gente coloca em cursos online, por exemplo, e o meu incluso, tá? O meu curso. A ideia dos cursos online é que você consiga evoluir o mais rápido possível. Só que se você não faz o estudo ativo, não pega a prática de fato da coisa, cara, você vai demorar mais para aprender também. Isso é natural. Sei lá, eu tô falando do meu curso, eu tô falando de cursos de outras pessoas, de outros professores que também são muito bons. Só que você entra nesse meio estagnação. Depois ali que eu estudei, né, durante todos os anos na escola tradicional, eu pesquisava muito por conta, eu tinha muito conhecimento, eu já tinha estudado por muitos anos, né, por conta própria. Só que aí chegou no momento de eu começar a me sentir muito estagnado, porque eu tinha muito conhecimento, eu assistia filme em inglês, eu entendia tranquilamente, eu assistia série, eu lia livro, eu, sei lá, fazia conversava com gente por mensagem, com gente que eu digo que na época eu era adolescente, então eu fazia amizade no Facebook com o povo, sei lá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e aí eu ia mandando mensagem, cara. Inclusive tinha um menino que ele era roqueiro, né, e ele teve uma aceitação assim muito boa com amizade pelo Facebook, então a gente conversava muito, mas assim, muito mesmo, por chat, o chat do Facebook na época. Há muito tempo mesmo. E eu me sentia muito... Beleza, eu conseguia por texto me comunicar, né? E provavelmente é o que você sente agora. Por texto tá tudo bem, só que na hora que você vai falar, aí a gente tem um outro problema. E como eu fiz pra sair dessa estagnação pra ir pra próxima etapa. E aí a minha história não vai ser o seu caso, provavelmente, tá? Mas Pedro, eu comecei a dar aula. Então eu me sentia muito estagnado, eu tinha muito conhecimento e eu pensei, vou começar a dar aula para conseguir praticar mais ensinando para os meus alunos, e nessa que eu ensino eu começo a praticar mais, tenho mais contato com a fala, né? Se eu passar a ensinar isso daqui para outras pessoas, vai ficar mais natural para mim. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Então eu comecei a ensinar pessoas próximas, amigos, pessoas assim que eu tinha um contato muito legal. E junto com isso eu fui para a faculdade, né? Eu comecei a fazer faculdade de tradutor e intérprete, que é uma vertente de letras. Não te dá ali o bacharel de letras, mas é muito voltado para a área de tradução, para você participar de eventos fazendo a interpretação ali do que a pessoa tá falando e coisa nesse sentido. E nessa faculdade em si foi meio não, né? Totalmente por obrigação, eu tinha aulas práticas de conversação em inglês. Então eu precisava conversar com outras pessoas da turma. Então foi assim uma evolução muito forçada que eu tive. Então foi muito bom inclusive, só que a minha realidade não vai ser necessariamente a sua. Então aqui foi como eu fiz para alcançar o nível avançado na parte prática, falar de fato, né? E aí trazendo um pouquinho aqui para 5 dicas do que você deve fazer, não seguindo o mesmo passo que eu, né? Porque eu demorei muito, porque eu não conhecia. Hoje eu trabalho com isso, eu estudo outros idiomas e eu entendo muito bem a evolução de como funcionam os idiomas. Então, trazendo as 5 dicas aqui, a primeira vai ser imersão total. Cara, a parte de imersão, ela parece besta quando a gente fala imersão total. Besta que eu digo é o quê? Vai por 2 caminhos aí. Ou você faz intercâmbio, que é a parte cara da coisa, que você vai para um país que fala o idioma, ou então você pratica sozinho. Isso porque quando a gente fala de imersão, é muito normal que a gente pense, eu não consigo fazer imersão porque eu não tenho amigos, eu não tenho dinheiro para fazer o intercâmbio e eu não consigo. Beleza.
Só que aí tem outra parte, que é você fazer por conta. Cara, hoje em dia é super possível você fazer uma imersão total sozinho, porque você fala sozinho, se você mora sozinho, principalmente, você é o tipo de pessoa que tá, sei lá, o tempo inteiro falando solo, né? Você também, sei lá, você mexe no computador, você consegue aí fazer situações dentro do computador. Então, por exemplo, você pode usar aí um Google Tradutor, uma inteligência artificial para praticar a conversação. Então, nessa aqui, cara, a tecnologia ajuda muito a fazer imersão. E a imersão, nesse caso aqui, é justamente isso. Você estar falando, você passa a pensar não mais em português, mas sim no inglês, ou no idioma que você estiver aprendendo. Então, nessa que você passa a seguir esse processo de começar a pensar só no idioma que você está aprendendo, começa a falar só no idioma que você está aprendendo, sozinho mesmo, ou com tecnologia, ou coisa nesse sentido, aqui você já está fazendo um baita de um processo de imersão. O que você vai fazer aqui para fazer uma imersão total é colocar mais intensidade nisso. Então aí, você pega, sei lá, 2 horas do seu dia só para praticar, só para conversar sozinho, ou só para conversar com tecnologia, inteligência artificial, o que quer que seja. E isso daqui já vai servir para você ir para o próximo nível. Inclusive, para facilitar, aqui é uma dica de app, tá? É a Teacher Alicia. Cara, a Teacher Alicia, ela é uma inteligência artificial que conecta no WhatsApp. Então, você vai conversar com uma pessoa, né, dentro do WhatsApp. É como se fosse um amigo seu normal. Então você consegue conversar sobre sua vida pessoal, pedir dica de alguma coisa, falar de alguma coisa que você acha interessante, o que quer que seja, a Teacher Alicia consegue conversar com você. E aí é interessante que o quê? Pelo fato de estar no seu WhatsApp, você não precisa ficar abrindo outras ferramentas para praticar, né? Outros lugares e tal. Você possivelmente já vive no WhatsApp, você já está o tempo todo no WhatsApp. Então é interessante que você consegue mandar áudio para a Teacher Alicia, você consegue ter feedback da sua pronúncia com a Teacher Alicia. Então aqui acaba sendo um modo de imersão intensiva, vamos colocar desse jeito, porque tá no WhatsApp. Então no WhatsApp você passa o dia inteiro e você consegue conversar o dia inteiro também com ela. E cara, perfeito. Na minha visão, assim, é o melhor aplicativo pensando em praticidade pra gente colocar imersão. E aí a segunda dica vai ser a prática de conversação. Cara, prática de conversação meio que já é ali a imersão total. Mas aqui a prática de conversação a gente está falando de conversar com pessoas nativas, tá? E aí para isso a gente tem várias ferramentas, vários lugares também, para conversar o tempo inteiro com pessoas reais, tá? Sei lá, você pode usar iTalk, você pode usar Cambly, você pode usar HelloTalk, que aí é uma ferramenta, uma empresa, né, grátis para você conversar com pessoas de outros lugares. Você tem o Omegle também, que você consegue ali praticar com pessoas de outros países e tal. Só que aí esses que são grátis, e aí já vale deixar aqui um aviso assim muito importante, que é o quê? Cara, é uma ferramenta grátis. Então, por ser grátis, tem pessoa assim de todas as intenções possíveis, tá? Então, na hora que você entrar, cara, não coloca dado pessoal seu, não passa nenhuma informação pessoal sua que seja importante para você. Você vai lá, só pratica. Só conversa assim, sei lá, fala sobre, sei lá, o sol tá bonito hoje. Então você puxa um assunto baseado nisso. Não fala nada sobre a vida pessoal, nada de nada, tá? Isso porque são pessoas do mundo todo. Então, levando isso em consideração, a gente tem várias intenções possíveis, sendo das mais boas até as mais ruins, beleza? E aí o terceiro ponto, que é o quê? Expansão de vocabulário. Cara, a expansão de vocabulário ela é o ponto mais importante, tá? Aqui, obviamente, a prática, de fato, é extremamente importante, só que a expansão de vocabulário acaba sendo tão importante quanto. Isso porque quanto mais vocabulário você tiver na ponta da língua, mais natural vai ser a sua conversação. E aí isso de você ter o vocabulário na ponta da língua é justamente você estudar de forma ativa e aí praticar a questão de repetição espaçada, que é o que você aprendeu hoje. Daqui uma semana você vai revisar esse material que você estudou de forma automática. E para isso você pode usar o Anki, por exemplo. Cara, o Anki ele é perfeito para automatizar o seu estudo. Então você não precisa ficar voltando manualmente no seu caderno ou o que quer que seja daqui uma semana, 2 e coisa nesse sentido. Até porque você vai se perder
pela quantidade de informação que você acaba estudando diariamente, então você coloca isso, você delega isso pro Anki. E aí o Anki faz todo o resto para você. Nessa frente aqui, a sua única obrigação vai ser abrir o aplicativo, cara. Só isso, já era. E aí, falando em aplicativo, é importante, na verdade, dizer que tem o aplicativo para desktop, tem o aplicativo para celular também no Android, tá? Isso de forma gratuita. No iPhone, de uma forma geral, ele é pago. Se você quiser baixar o aplicativo, ele acaba sendo pago. E aí uma recomendação que eu te faço é o quê? Se você não quiser pagar, você usa o próprio Safari do iOS, que aí você consegue baixar um APK, se eu não me engano, que se chama, que aí vai ser um aplicativo dentro do iPhone aí, aplicativo entre aspas, que quando você clicar ele já vai direto para a página do Safari, na página do Anki, e aí ele vai ser considerado mais ou menos aí um aplicativo, só que vai ser no Safari. E aí, por isso, você não precisa pagar, tá? Você não tem a necessidade de pagar. O quarto ponto aqui é uma negligência absurda, tá? Negligência que eu digo é da internet, de outras pessoas que falam sobre aprendizado de idioma de uma forma geral. E aí, muito que eu vejo é para atrair mais gente que quer estudar de uma forma, entre aspas, tá? Mais preguiçosa. E eu falo isso que é o quê? Cara, é o estudo de gramática avançado. Estudo de gramática de uma forma geral. Gramática é levado muito como uma coisa negativa no aprendizado de um idioma. Então a galera entende que aprender gramática não é o que vai te fazer ficar fluente no idioma de fato. A minha visão como professor e toda a experiência que eu tenho com os meus alunos, cara, a gramática ela acaba sendo um ponto extremamente importante, porque você está aprendendo o inglês ou o outro idioma como uma segunda língua, uma terceira língua, uma quarta língua, ou o que quer que seja. Então a ideia de você estar aprendendo um outro idioma que não seja o seu oficial, o seu materno, cara, isso significa que você já tem uma personalidade. Então você é uma pessoa animada, vamos colocar, né? Você é uma pessoa animada, você fala cordialmente com as pessoas, você fala, sei lá, na gíria com as pessoas. Você tem a sua personalidade, você tem a forma que você gosta de se expressar, né, no português mesmo. Então, a partir do momento que você aprende um outro idioma, cara, você tá fazendo o quê? A ideia, né, é você tirar a sua personalidade do português e colocar no idioma que você tá aprendendo. Nesse caso, o que vai facilitar você fazer esse processo, né, de tramitar entre os idiomas de uma forma natural e que você demonstre a sua personalidade é justamente a gramática. Gramática, obviamente, você vai precisar aprender expressões, você vai aprender um monte de coisa que aí vai envolver vocabulário, só que a gramática é o que vai fazer você entender exatamente onde você aplica cada coisa, entendeu? E aí, obviamente, eu não tô falando para você se tornar um expert aqui em gramática, ser a pessoa mais perfeita de gramática do mundo, não é isso. É só você entender como funciona, por exemplo, tempos verbais, como que você se expressa tempos verbais, como você coloca adjetivos de uma forma correta dentro da frase, e por aí vai. Aqui é o básico, tá? Mas pensando, por exemplo, que você já entende e você tá querendo ir pro C1 e pro nível avançado de uma vez por todas, aí aqui a gente tá falando de gramática avançada, coisas mais detalhadas, né? Para você conseguir ali entender os 90%, 95%, talvez mais, de um filme ou de uma série que você queira assistir totalmente em inglês, tá? Então é disso aqui que eu tô falando. Gramática avançada é o que você vai precisar fazer. E aí, por último, tá? A quinta dica aqui vai ser o feedback e correção. É muito importante você ter feedback, tá? No seu processo de aprendizado. E aí, o feedback, ele não precisa necessariamente ser de um professor ou de alguém, de algum terceiro, tá? Um feedback pode ser você mesmo. Então, por exemplo, você estudou uma frase, você estudou um pedaço de um filme, um pedaço de uma série, ou alguma coisa que você gosta, uma música, ou o que quer que seja. Você entende a forma que a pessoa tá falando ali, né? A pronúncia dela, o sotaque dela e coisa nesse sentido. Aqui a gente tá falando meio não, né? Mais ou menos, vamos colocar assim, shadowing, que é você repetir da mesma forma, com a mesma entonação, com o mesmo ritmo, tudo do que a pessoa tá falando. A pessoa, você vai literalmente copiar a forma que a pessoa fala, tá? E aí você vai entender como que é a pronúncia, como que é o ritmo, como que são todas as coisas.
E aí nessa você pega o seu celular e grava a sua voz. Você pega uma frase do que você está aprendendo, você grava, né, no seu celular, manda um áudio para você mesmo no WhatsApp e depois você escuta. E aí você vai entender exatamente onde você está errando, né? Isso vai ser muito importante como um feedback para você mesmo. Se você quiser aí ter feedback de outras pessoas ou coisa nesse sentido, aí você pode fazer, sei lá, aula particular focada em conversação. Você pode, de novo, a Teacher Alice aqui também vai ser muito interessante, porque ela também vai te dar feedback. Você pode usar outras ferramentas de inteligência artificial que podem te dar feedback também, tá? Então você tem várias opções, tanto pagas, né, quanto gratuitas. Então se você é uma pessoa que quer aprender 100% solo, não quer gastar dinheiro com o aprendizado de idiomas, cara, você tem várias opções, tá? Inclusive aqui, é um momento de jabá que eu vou fazer aqui bem rapidão, não pula não, hein? Não pula não. Eu vou te apresentar o cronograma Sapo Poliglota, que é um cronograma que eu tô montando para você aprender vários idiomas aí. Obviamente, o foco vai ser os principais, tá? Então você vai aprender inglês, espanhol. Vai aprender, obviamente, se você quiser, né? E aí dentro do cronograma você vai ter o inglês, o espanhol, o japonês, o italiano, o alemão e o francês. Então são 6 idiomas aí que eu tô trabalhando para trazer para você um cronograma exatamente do que você precisa estudar para cada nível de cada idioma, e aí vai ter todas as gramáticas que você precisa aprender ali. Por exemplo, japonês. Pedro, quero aprender japonês. Perfeito. Você abre lá o cronograma, vai ter o passo a passo de tudo que você precisa fazer para sair do básico até o avançado, tudo que você precisa aprender. E aí, falando especificamente do japonês, é interessante que o quê? No japonês, a gente tem ali 2.100 e tantos kanjis, né? Se você manja de japonês aqui, vai ser para você isso daqui. Tem 2.000 e tantos kanjis que é utilizado no nível N2, N1 também, mais ou menos. E aí desses 2.000 e tantos, a gente no dia a dia tem os 1.000 que é mais utilizados. Inclusive o governo do Japão faz um estudo aí a cada uns 4, 5 anos mais ou menos, para entender quais são os kanjis mais usados no dia a dia. Então é o que você precisa aprender na prática para você ter sei lá, um intercâmbio mais tranquilo, você poder ver filme, poder dorama no caso, poder ver anime tranquilamente, poder ler mangá. E é justamente esses 1.000 aí que vai fazer você ficar mais tranquilo no entendimento, tá? E aí eu tô falando disso porque isso também eu tô colocando lá dentro do cronograma, vai ter todos esses 1.000 kanjis aí que você vai precisar estudar, além de também as 625 palavras mais utilizadas em todos esses 6 idiomas. Então você vai entrar lá, você já vai ter um vocabulário estabelecido do que você vai precisar estudar, tá? E aí eu coloquei esses 625 porque é o padrão do que a humanidade costuma falar, vamos colocar dessa forma. Mas a média do que as pessoas costumam falar no dia a dia vai uns 1.000, 1.200 palavras, tá? Isso no geral, assim, em todos os idiomas possíveis, tá? Então, inclusive no português. O que a gente usa no dia a dia fica em torno de 1.000 a 1.200 palavras também. Então aí eu vou colocar como base as 625 mais importantes e a diferença ali é o que você vai acabar estudando dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina. Então você pode aprender tranquilamente inglês, você pode aprender tranquilamente espanhol, e aí vai ser um combo que você compra, sei lá, Pedro, eu quero aprender inglês de uma forma mais autodidata, com passo a passo. Você compra e automaticamente o inglês você recebe, obviamente, e aí como bônus você ganha todos os outros 5 idiomas nesse caso aí, beleza? Então eu vou deixar um link aqui abaixo para você se inscrever, para ser avisado quando o cronograma estiver 100% aí. Eu vou te avisar por e-mail, beleza? Então vai ser o primeiro link aqui na descrição. Bom, então de forma geral, cara, essas são as coisas que você vai precisar fazer para alcançar definitivamente o nível avançado do inglês. Então deixa um comentário aqui embaixo, trazendo aí também os seus pontos de vista, coisa que você acha que é interessante para alcançar esse nível mais avançado, né? Coisas que você faz no seu dia a dia também acho que seria muito interessante, até para outras pessoas também que estão no mesmo processo que você, começar a entender, começar a ter uma visão diferente também das coisas, ter uma perspectiva diferente do que poderia estar fazendo e que não está no momento. Então vamos fazer esse ambiente aqui o mais produtivo possível e com o maior nível de informação possível também, beleza? Bom, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, porque isso me ajuda muito e me motiva muito a continuar produzindo aqui conteúdo para você, beleza? Então é isso e eu te vejo na próxima.